Você já percebeu que hoje em dia muita coisa parece rápida demais? Vídeos rápidos, cortes rápidos, frases rápidas, promessas rápidas. Aprenda inglês em 7 dias. Fale como nativo em 30 dias. Decore essas 10 frases e destrave o inglês agora. E claro, eu entendo o apelo disso tudo. Todo mundo quer aprender mais rápido. Todo mundo quer sentir progresso, todo mundo quer parar de travar na hora de falar inglês, mas existe uma pergunta importante que quase ninguém faz. Essa pressa toda está realmente ajudando você a aprender? Ou ela está deixando o seu cérebro ainda mais cansado, ansioso e disperso? Nos últimos tempos, muita gente tem usado a expressão brain rot. Mas é importante dizer uma coisa: brain rot não é um diagnóstico médico. É um rótulo cultural para falar sobre um conjunto de fenômenos que muita gente sente na prática. A busca constante por estímulo rápido, a dificuldade de manter a atenção por mais tempo, o consumo fragmentado de informação, a baixa tolerância ao tédio, a necessidade de recompensa imediata e a preferência por conteúdos que provocam uma reação rápida, mas nem sempre geram reflexão ou aprendizado real. Isso não significa que a humanidade está piorando. Eu, particularmente, não acredito nessa ideia. O que acontece é que nós temos uma biologia antiga, convivendo com sistemas digitais modernos, desenhados para capturar a nossa atenção o tempo inteiro. E quando falamos de aprender inglês, isso tem consequências, porque aprender uma língua não é só consumir informação. Aprender inglês não é apenas assistir a vídeos sobre inglês. Aprender inglês exige tempo de contato, repetição, escuta, tentativa, erro, ajuste, memória, presença e construção de sentido. E isso não combina muito bem com a lógica da pressa. Você pode assistir a 50 vídeos curtos de inglês em uma semana e ainda sentir que não consegue formar uma frase simples quando precisa falar. Isso acontece porque reconhecer uma informação não é a mesma coisa que saber usar essa informação. E é por isso que eu quero falar sobre uma abordagem que eu gosto de chamar de Slow English. Slow English não significa inglês lento para sempre. Não significa aprender pouco. Não significa falta de ambição. Slow English significa aprender com presença. Significa desacelerar o suficiente para o cérebro perceber os padrões. Você pode entender uma frase quando vê a legenda, mas outra coisa é conseguir ouvir, processar, repetir e usar essa frase em uma situação real. Significa ouvir uma frase mais de uma vez. Significa repetir com consciência. Significa entender o contexto. Significa parar de tratar o inglês como uma corrida contra o tempo. Porque muita gente não trava em inglês por falta de inteligência. Muita gente trava porque aprendeu a estudar inglês sob pressão. Pressão para falar rápido, pressão para não errar, pressão para entender tudo, pressão para parecer fluente, pressão para acompanhar conteúdos que estão acima do seu momento real. E pressão cria bloqueio. O aluno começa a pensar: eu deveria saber isso. Eu estudo há anos e ainda erro. Eu entendo, mas não consigo falar. Meu inglês é muito ruim. Eu nunca vou conseguir. Mas talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja o ritmo. Talvez você precise de um tipo de prática que permita ao seu cérebro respirar. Quando você pratica inglês com uma história simples, por exemplo, algo muda. Você não está apenas decorando palavras soltas. Você está entrando em uma situação.
Você visualiza uma pessoa acordando, indo ao trabalho, conversando com alguém, resolvendo um problema, tomando uma decisão. O vocabulário ganha imagem, a pronúncia ganha função, a pronúncia ganha ritmo e a frase começa a fazer sentido. Esse é um ponto muito importante. O cérebro aprende melhor quando consegue conectar informação com contexto. Por isso, uma frase simples como I wake up at 6:30 pode parecer básica, mas quando você ouve, repete e visualiza essa frase dentro de uma rotina, ela deixa de ser apenas uma frase. Ela vira uma unidade de comunicação. E depois você pode mudar. I wake up early. I wake up at 7. I usually wake up at 6:30. Today I'm waking up later. A partir de uma frase simples, você começa a construir flexibilidade. E essa flexibilidade é muito mais importante do que decorar listas enormes de palavras. O Slow English também ajuda porque reduz a ansiedade. Quando você sabe que não precisa entender tudo de uma vez, você relaxa. Quando você sabe que pode repetir, você se permite tentar. Quando você sabe que errar faz parte do processo, você para de se julgar o tempo todo. E quando você para de se julgar, você começa a aprender melhor. Isso é especialmente importante para adultos. O adulto não chega ao inglês como uma folha em branco. Ele chega com história, experiências, frustrações, crenças, comparações, vergonha, expectativas e muitas vezes memórias ruins de aprendizagem. Então, dizer simplesmente fale sem medo não resolve. A pergunta é: como criar um ambiente em que essa pessoa possa falar com menos medo? Para mim, uma das respostas está na prática guiada, contextualizada e repetida. Não repetição mecânica, repetição com sentido. Você ouve, você entende, você repete, você percebe o ritmo, você ajusta a pronúncia, você conecta a frase com uma imagem e, aos poucos, aquela estrutura começa a ficar disponível para você, não apenas na teoria, mas na fala. É isso que eu quero trazer com a ideia de Slow English. Um caminho mais humano, mais orgânico e mais profundo para aprender. Não é contra a tecnologia, não é contra vídeos curtos, não é contra usar ferramentas digitais. Eu mesma uso tecnologia no meu trabalho. A questão é outra. A tecnologia está servindo ao seu aprendizado ou o seu aprendizado está sendo engolido pela lógica da distração? Você está praticando inglês de verdade ou apenas colecionando conteúdo sobre inglês? Essa diferença é importante, porque aprender uma língua exige presença. E presença é quase um ato de resistência hoje. Então, se você sente que está cansado, disperso, ansioso ou travado no inglês, talvez você não precise de mais pressa. Talvez você precise de mais profundidade. Talvez você precise de menos ruído e mais prática real. Menos excesso, mais contexto. Menos comparação, mais consistência. Menos pressão, mais contato com a língua. Esse é o espírito do Slow English. Aprender inglês em seu ritmo, aprender inglês em um ritmo que o seu cérebro consegue processar. Com frases reais, com histórias simples, com repetição inteligente, com escuta ativa, com tempo para a língua se organizar dentro de você.
porque fluência não nasce do desespero. Fluência nasce de contato, prática, clareza e continuidade. Então, se você está tentando aprender inglês, mas sente que o excesso de informação está te deixando mais confuso do que confiante, talvez este seja um bom momento para desacelerar. Não para desistir, mas para aprender melhor. Aqui no canal eu quero trazer este tipo de prática. Inglês com contexto, com consciência, com repetição e com espaço para o aluno adulto, principalmente, realmente construir confiança. Se essa abordagem faz sentido para você, acompanhe os próximos vídeos. E me conte nos comentários. Você sente que a pressa atrapalha o seu inglês?